Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta sexta-feira, 18 de março de 2022. E hoje, mais uma parábola de Jesus, e assim ele vai nos educando e nos orientando com a sua palavra que muda o nosso coração. Agora, é preciso deixar que esta palavra penetre fundo a nossa vida e se converter a ela, mudar nossas atitudes e seguir em frente com coragem e alegria. Afinal, Deus está sempre com a gente e nos acompanha de perto, nos socorre e nos incentiva na fé e nas obras de misericórdia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Amém. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43 e 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje faz parte de uma parte maior. Os principais sacerdotes e os anciãos perguntaram a Jesus com que autoridade ele fazia essas coisas. Eles se consideravam os donos de tudo e não queriam que ninguém fizesse absolutamente nada sem a sua permissão. A resposta de Jesus se divide em três partes. Primeiro, ele, por sua vez, faz uma pergunta, porque quer saber deles se João Batista era do céu ou da terra. Ele conta a parábola dos dois filhos, em segundo lugar, e em terceiro conta a parábola da vinha, que é o evangelho de hoje. A parábola é um belo resumo da história de Israel, tirada do profeta Isaías, lá no capítulo 5. Jesus se dirige aos principais sacerdotes e aos anciãos, aos fariseus,
e responde à pergunta que lhe fizeram sobre a origem da sua autoridade. Por meio desta parábola, Jesus esclarece várias coisas. Primeiro, ele revela a origem de sua autoridade. Ele é o Filho, o herdeiro. Segundo, denuncia o abuso da autoridade dos arrendatários, ou seja, dos sacerdotes e anciãos que não se importavam com o povo de Deus. Terceiro, defende a autoridade dos profetas enviados por Deus, mas massacrados pelos sacerdotes e anciãos. Quarto, desmascara as autoridades que manipulam a religião e matam seu filho, porque não querem perder a fonte de renda que conseguiram acumular para eles ao longo dos séculos. No final da parábola, Jesus pergunta: então, quando o dono da vinha vier, o que fará com aqueles vinhateiros? No primeiro momento, não percebem que a parábola estava falando deles. Por isso, com a resposta que dão, decretam a sua própria condenação. Os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: ele fará morrer miseravelmente aqueles ímpios e dará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no prazo de entrega. Várias vezes Jesus usa esse mesmo método. Ele leva a pessoa a dizer a verdade sobre si mesma, sem perceber que ela mesma se condena. E a sentença dada por eles mesmos é confirmada pelo seu comportamento. Do esclarecimento de Jesus, os sacerdotes, os anciãos, os fariseus entendem que a parábola fala deles, mas não se convertem. Pelo contrário, eles mantêm seu plano de matar Jesus de pé e rejeitarão a pedra angular. Mas eles não têm coragem de fazê-lo abertamente, porque temem a reação do povo. E como o povo tem poder. E hoje a igreja celebra São Cirilo de Jerusalém. Com alegria neste dia lembramos a vida deste grande homem proclamado doutor da igreja. São Cirilo nasceu em Jerusalém em 315, no início do tempo de graça, em que a igreja conquistou com a liberdade religiosa dada por Constantino, imperador de Roma. Ordenado sacerdote, São Cirilo cuidou com carinho, zelo, amor da preparação de catecúmenos para o batismo, assim como se dedicou no magistério ensinando a sã doutrina. Deixou escrito as catequeses, em que expõe a verdadeira doutrina da fé e os ensinamentos da Sagrada Escritura. Sobre a Eucaristia, ele afirmava: sob a forma de pão é o corpo que te é dado, e sob a forma de vinho o sangue, de tal maneira que, ao receberes o corpo e sangue de Cristo, te transformes com ele num só corpo e num só sangue. Cirilo tratava com simplicidade, mas com muita profundidade sobre o pecado, a penitência, o batismo, o creio e outros pontos essenciais da nossa fé. Mesmo depois de ser eleito bispo e patriarca de Jerusalém, continuou sempre ao lado da verdade. Por 3 vezes foi exilado pelos imperadores Constâncio e Valente. Participou do 3º Concílio Ecumênico de Constantinopla. Seu último exílio foi o mais duro e cruel, obrigando por 11 anos a vagar pelas cidades da Ásia e outras regiões do Oriente. São Cirilo morreu em 386. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Cirilo de Jerusalém, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Até amanhã.